Sejam bem-vindos. Aí a gente está retornando ao evento Um Dia pela Democracia e eu já começo com um recado importante, viu? Se você postar uma foto do evento, marcar 10 amigos no seu feed do Instagram e marcar também o @ do ABDconst, vai estar concorrendo a uma bolsa de 30% em uma das nossas pós-graduações de educação à distância. O curso que você quiser, o curso é a sua escolha. Quanto mais publicações você fizer, maiores são as suas chances de ganhar esse prêmio incrível. Uma oportunidade boa, né, gente? Então, dado o recado, dado o aviso, a gente vai agora dar continuidade ao nosso evento com um painel que tem o objetivo de discutir a democracia como um valor em si. A gente vai trazer 2 convidados de renomes para abordar esse assunto, sendo um deles diretamente de Harvard e o outro autor de grandes obras. Com vocês, o primeiro painel, Democracia como um valor em si. Bem, e o nosso primeiro convidado desse painel é o Steven Levitsky. Ele que é cientista político e professor de instituições de governo na Universidade de Harvard, é autor do livro Como as Democracias Morrem, que é um best-seller indicado pelo The New York Times como o guia mais essencial para a compreensão da democracia nos Estados Unidos. Infelizmente, ele não pôde estar ao vivo com a gente hoje por motivos de agenda, mas ele fez questão de prestigiar o nosso evento com a sua contribuição intelectual, através de um diálogo com o professor e membro da ABDconst, Hilton Noberto. Eu vou deixar agora vocês com a palavra desses grandes especialistas. Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos aí nesse grande evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional, discutindo democracia. Eu tenho o grande privilégio, a honra de conversar agora com o professor Levitsky, que escreveu um livro que muitos acredito que leram, né? Como as democracias morrem, como as democracias perecem. O professor é professor em Harvard, atualmente ele coordena o Centro de Estudos sobre a América Latina, né? Quem lê o livro viu que ele discute muito a América Latina, né? Claro, o mundo como um todo. Então agora a gente vai conversar com o professor Levitsky exatamente sobre democracia, sobre as dificuldades da democracia no mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. É isso, vamos lá conversar com o professor então. Em primeiro lugar, professor Levitsky, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui em nosso evento sobre democracia no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Você escreveu um livro importante com seu colega, o professor Ziblatt, sobre como as democracias morrem. Então, professor, esse tema é muito importante para nós no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então, qual é a diferença na democracia de hoje? E qual é a diferença de como as democracias morrem hoje e de como as democracias estão mudando nesse novo contexto? Bom, em termos de como as democracias morrem, acho que a maior diferença é que, em grande parte do século XX, certamente durante a Guerra Fria, a forma mais comum para as democracias morrerem era de uma forma muito dramática e muito rápida, onde normalmente os militares tomavam o poder. A Constituição era dissolvida, o presidente era derrubado, exilado, às vezes morto, uma junta assumia o poder e ocorria uma mudança dramática no sistema quase da noite para o dia. Hoje isso não acontece muitas vezes, ainda há golpes militares em alguns lugares, a Tailândia teve um golpe, o Egito teve um golpe, mas é muito mais comum a erosão lenta da democracia, uma erosão gradual, às vezes de forma muito sutil e quase sempre nas mãos dos próprios líderes eleitos. Portanto, não são os generais que tomam o poder, mas o próprio presidente, o próprio primeiro-ministro, usando as instituições democráticas, usando os procedimentos democráticos, plebiscitos, reformas constitucionais, leis parlamentares, decisões judiciais, às vezes, usam o processo democrático para subverter a democracia. O Hugo Chávez, na Venezuela, é um exemplo clássico. Também vimos isso no Peru, com Fujimori.
em diferentes graus em Honduras, no Equador, na Bolívia e, na verdade, em todo o mundo. As democracias têm muito mais probabilidade de morrer nas mãos dos próprios líderes eleitos. Sim, e como lidamos com líderes populistas e o que o Estado de Direito deve fazer para manter a democracia ativa com esses líderes? Devo acrescentar que acho que é mais fácil hoje do que no passado para os líderes populistas chegarem ao poder. A influência para o bem ou para o mal que os establishments políticos tinham, partidos políticos, grupos de interesse, meios de comunicação tradicionais, a influência que eles tinham sobre os candidatos, o quase monopólio sobre os recursos que os partidos políticos, os grupos de interesse e a mídia tinham sobre o processo eleitoral está se esgotando. Agora é muito mais fácil, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, ou em qualquer outro lugar, é muito mais fácil para um outsider político e até mesmo para um outsider político populista emergir de fora do sistema para atacar o sistema e ser eleito, porque não precisamos mais de acesso a grupos de interesse tradicionais ou a recursos. Você não precisa mais necessariamente de acesso a partidos tradicionais para ser indicado. E certamente não precisa mais de acesso à mídia tradicional para chegar aos eleitores, porque pode usar o WhatsApp, como os brasileiros aprenderam em 2018. É muito mais comum do que nunca que outsiders políticos surjam, assumam o sistema e vençam. De certa forma, é mais democrático do que antes, porque qualquer pessoa eleita, quase qualquer pessoa eleita, pode ser eleita, ao contrário de 50 anos atrás. Mas é um desafio para a democracia, porque alguns dos outsiders que são eleitos não são comprometidos com as normas e regras e práticas democráticas. Isso é verdade. Agora, o que as sociedades podem fazer? Esse é o grande desafio. Precisamos aprender a operar neste novo mundo. É fundamental que sejamos capazes de identificar, como eleitores e como elites políticas, figuras autoritárias antes que sejam eleitas e não as eleger. A melhor maneira de evitar que um autocrata mine a democracia de dentro é não o eleger presidente. As presidências são instituições muito poderosas e uma vez que você permite a entrada desses caras, eles se tornam uma grande ameaça. Portanto, a melhor coisa que as sociedades podem fazer é não os elegerem em primeiro lugar. Agora, isso não ajuda os brasileiros hoje e não ajuda os americanos hoje, mas é por onde eu começaria. Eu acho que também é muito importante que os partidos e as elites políticas assumam a responsabilidade e isolem os extremistas políticos. Essa é uma lição que Juan Lins e outros cientistas políticos aprenderam e escreveram a respeito no século passado, especialmente após o período entre guerras na Europa, com a ascensão do fascismo e do nazismo. É realmente muito importante que os principais partidos políticos sempre mantenham distância dos extremistas e que nunca se alinhem por razões oportunistas com os extremistas políticos. Agora, isso é algo que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil as elites políticas não conseguiram fazer. E há muitas elites políticas nos Estados Unidos, mas vimos na sociedade, na esfera pública, que temos muita polarização. O senhor falou sobre isso, extremistas em partidos, mas na sociedade, na esfera pública, os debates estão polarizados demais. Como lidamos com essa polarização? A internet, Twitter, como lidamos com as novas tecnologias e seu impacto na democracia e no eleitor? Essas são perguntas muito boas e difíceis. Existem duas coisas acontecendo. Uma é a polarização e outra é o impacto das novas tecnologias de mídia. Você está absolutamente certo e estamos apenas começando a estudar os efeitos das novas tecnologias. Mas as evidências que tenho visto, as pesquisas que têm sido feitas nos últimos 5 anos ou mais, sugerem que você está absolutamente certo de que a exposição às novas tecnologias de mídia tem um efeito polarizador. Está nos levando a ter opiniões cada vez mais radicais.
Acho que tenho duas respostas parciais para isso. Uma é que, embora os meios de comunicação de massa, as novas mídias possam exacerbar esses problemas, eles não os criam. As causas subjacentes da polarização residem na sociedade e na política, não estão na tecnologia. Como você sabe bem, houve muitos períodos destrutivos de polarização antes do WhatsApp e antes do Facebook. Os Estados Unidos não precisaram do Twitter para começarem a Guerra Civil na década de 1860. Os chilenos não precisaram do WhatsApp para ter polarização no golpe de 1973. A Guerra Civil Espanhola não foi causada pelo Facebook. Portanto, podemos ter níveis devastadores de polarização sem as mídias sociais. E acho que devemos estar atentos às causas fundamentais da polarização. Nos Estados Unidos, a razão é racial e cultural, não tem nada a ver com Twitter. Dito isso, acho que teremos que aprender, enquanto sociedades, em termos de regulamentação governamental, em termos de comportamento político e como cidadãos, a nos adaptar a este novo mundo de mídias sociais. As sociedades, os intelectuais, eu devo dizer, ficaram muito preocupados quando a disseminação do rádio ocorreu no início do século XX e foi associada à ascensão do fascismo e de Hitler. E ficamos com medo de que o rádio gerasse um fascismo. As sociedades se adaptaram, estávamos um tanto preocupados com o surgimento da televisão e que isso faria aumentar a demagogia. E pode ter havido algumas consequências, mas as sociedades se adaptaram e aprenderam a conviver com a televisão. Acho que há uma grande chance de que as sociedades também aprendam a se adaptar às novas mídias sociais, mas isso vai exigir mudanças no comportamento, nas expectativas, nas normas e muitas vezes mudanças na regulamentação governamental. Isso está apenas começando a acontecer. Estamos nesse estágio inicial, que a tecnologia está à frente da sociedade, à frente dos governos, à frente dos políticos. Isso pode ser perigoso. Mas eu sou, até certa forma, otimista de que as sociedades podem eventualmente alcançá-las. Ok, professor, quais são os principais sinais desse efeito para a democracia, para a subversão da democracia? Como podemos ver a democracia sendo afetada? Quais são as principais características desse ataque? Da erosão da democracia neste momento? Quer dizer, essa é a questão. A erosão da democracia hoje não parece tão espetacular como no golpe de 1964 no Brasil, por exemplo, no golpe de 1973 no Chile, quando o Palácio de La Moneda foi bombardeado e todos sabiam que havia ocorrido uma mudança dramática. O que mais assusta na erosão democrática contemporânea é que a maioria dos cidadãos vai olhar para a política, vai olhar para os jornalistas, vai olhar para os noticiários e acreditar que está tudo igual. Eles prestam atenção em quem pode ter essas respostas. Portanto, é importante identificar a erosão democrática antes que seja tarde demais. Mas os primeiros sinais clássicos que devemos procurar são os esforços do governo para controlar os árbitros, ou seja, olhe para os árbitros mais importantes do conflito político, os órgãos responsáveis pela aplicação da lei, pela investigação, o judiciário, ou seja, os tribunais, o Ministério Público e as agências de inteligência. Quase sempre esses são os primeiros lugares onde os autocratas eleitos tentam exercer o controle. Eles tentam remover os profissionais desses órgãos e colocam seus aliados na liderança. O Trump tentou isso com algum sucesso, o Viktor Orbán fez isso muito bem, o Hugo Chávez fez isso. Praticamente todos os autocratas eleitos fizeram. A primeira coisa que fazem é tentar isso. Isso lhes permite usar os árbitros, usar as agências de inteligência
os tribunais e as forças de segurança como um escudo. Quem os controla não pode ser investigado por seu abuso e pode usá-las como armas para atingir seus rivais. Então, esse é o primeiro lugar a se procurar. Outra coisa que devemos observar são mudanças unilaterais nas regras eleitorais. Sempre vai ocorrer eleições. É muito difícil eliminar as eleições. Quase nenhum país, mesmo Maduro, precisa realizar eleições na Venezuela. Orbán ainda realiza eleições limpas na Hungria. Até Putin faz eleições, mas as regras segundo as quais as eleições são mantidas podem ser bastante manipuladas. Então, em uma democracia saudável, quando as regras do jogo eleitoral são mudadas, isso deve ser feito de forma consensual. Tanto o governo quanto a oposição devem estar cientes e de acordo quanto às regras do jogo. Quando o governo impõe unilateralmente mudanças de qualquer tipo às regras do jogo, isso também é um sinal de alerta. E outra coisa que pode ser mais óbvia é, como você mencionou, um discurso, uma retórica, uma linguagem que sugiram intolerância. Quando o governo começa a definir a oposição como ilegítima, de alguma forma, criminosa, perigosa, subversiva, ou como uma ameaça à sociedade ou ao seu modo de vida, esse tipo de linguagem é muito perigoso. Vimos isso com Hugo Chávez na primeira década do século XXI, vimos um pouco disso com Rafael Correa no Equador, com Erdogan na Turquia e com Orbán na Hungria. Ou seja, capturar os árbitros, manipular as regras das eleições e usar uma retórica ou uma linguagem de intolerância para com a oposição. Esses são os 3 sinais que os cidadãos podem procurar. Sim, a democracia e o direito constitucional defendem a autocontenção, defendem um governo limitado. Como podemos lidar com esses novos desafios de separação de poderes, de autocontenção, de colaboração mútua neste novo contexto? Como mudamos a forma como lidamos com a separação de poderes, mudamos a forma como lidamos com a autocontenção, governo limitado e tolerância mútua? Você nos falou agora sobre os atos dos presidentes autocratas, na forma como eles agem, e como não existe mais ditaduras como há 50 anos. Mas como isso está mudando? E será que devemos mudar nossa visão sobre a separação de poderes, de governo limitado, no lugar do consenso mútuo e do pluralismo na sociedade? Eu não sei, acho que depende muito de cada país. Porque nem todos os países, o Brasil e os Estados Unidos, são 2 democracias presidencialistas que estão intensamente polarizadas no momento. Isso, como sugeriu, afeta a divisão de poderes e o funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Vou falar sobre os Estados Unidos, não sobre o Brasil. Nosso sistema foi projetado com uma fragmentação de poderes em mente, no qual é muito provável que o poder será dividido. Um partido detém a presidência, o outro partido controla o Congresso, diferentes partidos controlam os governos. Os tribunais apontam para outra direção. Nosso sistema foi projetado sem partidos políticos em mente e sem uma polarização em mente. E o sistema funcionava. O sistema constitucional que herdamos do século XVIII funcionava bem, contanto que os partidos fossem moderados, pragmáticos e capazes de negociar entre si. Em um contexto de polarização e partidos altamente indisciplinados, a divisão do governo não funciona. O mesmo sistema, o mesmo projeto constitucional que por muitas décadas os americanos disseram ao mundo que era tão brilhante, de repente se tornou disfuncional. No ano de 2020, o sistema projetado por James Madison e pelos outros fundadores da República dos Estados Unidos está totalmente disfuncional. Será que é uma tempestade passageira? Isso a gente não sabe. Precisamos apenas superar a polarização e depois voltar ao antigo sistema ou precisamos repensar
as regras. Eu acho que até certo ponto, e novamente só posso falar sobre os Estados Unidos, teremos que provavelmente criar um sistema mais majoritário, porque nosso sistema de freios e contrapesos cria tantas instituições contramajoritárias que quando os dois partidos estão a quilômetros de distância e se desprezam, se você der um veto à oposição, você garante a disfuncionalidade e garante que o sistema seja incapaz de resolver até mesmo os problemas básicos. Vemos isso, por exemplo, com a resposta à Covid nos Estados Unidos. Portanto, o meu palpite é que os Estados Unidos terão que seguir em uma direção mais majoritária. Não sei se isso também é válido para outras democracias presidencialistas. E porque nem todas as democracias presidencialistas hoje... Sistemas parlamentaristas funcionam de forma diferente, em primeiro lugar. E nem todas as democracias presidencialistas estão sofrendo de polarização. O Uruguai está bem. Portanto, realmente uma questão caso a caso. A única afirmação que eu faria, não sei se é onde você quer chegar com a pergunta, mas os sistemas de freios e contrapesos presidencialistas têm dificuldade para operar em um contexto de polarização extrema. Eu acredito que os Estados Unidos se tornaram ainda mais disfuncionais do que o Brasil, mas vocês enfrentam uma situação semelhante. Sim, os Estados Unidos estão agora passando por um período eleitoral. Como está a democracia nessa discussão de período eleitoral? Este é um grande tema. Como o senhor analisa a democracia e a atual eleição para presidente dos Estados Unidos? É realmente interessante. O ano de 2020 foi a primeira vez na minha vida, e eu acho que na vida de qualquer americano vivo, que a democracia foi questionada. Antes de 2020, mesmo em 2016, sempre consideramos a democracia como algo que estava certo. Todo mundo presumia que a democracia era permanente. Ninguém questionava. A gente debatia saúde e personalidade, mas não precisávamos debater a democracia. Todos concordavam que a democracia estava lá para ficar. Agora, isso não é verdade. E pela primeira vez na vida de qualquer pessoa viva, estamos nos questionando. A eleição será justa? Temos um sistema eleitoral justo? Será que temos que mudar a Constituição? A democracia vai sobreviver até 2024 se Trump vencer? Essas são questões que estão sendo discutidas na grande mídia pelos cidadãos, não por todos os cidadãos, mas por muitos. E pela primeira vez, a democracia está em jogo. E a outra coisa profundamente preocupante é que um dos nossos partidos políticos, pela primeira vez em toda a era moderna, está começando a ter dúvidas a respeito da democracia. O Partido Republicano não tem mais tanta certeza se a democracia é a melhor forma de governo. E vemos algumas evidências disso. Mais recentemente, um tweet muito comentado de um senador republicano de Utah, dizendo que talvez a democracia não seja tão boa. E isso é, obviamente, muito preocupante. Portanto, é um grande desafio para o próximo século, para os próximos anos na América, defender a democracia. Isso é, como posso dizer isso? Você acha que este é o maior desafio hoje para os americanos? A questão de se a democracia é um bom regime, se ela é importante e se temos que protegê-la? Infelizmente, muitos desafios estão diante dos Estados Unidos. Nós somos há apenas 20 anos, nos considerávamos modelos e líderes globais. E agora estamos enfrentando todo um conjunto de problemas muito sérios. Nossa incapacidade de combater a Covid-19 é apenas um sintoma do verdadeiro problema de governança que temos. Mas você está certo, sim, a defesa da democracia é, pela primeira vez, desde os anos 1930, pelo menos, uma grande questão que os americanos têm que enfrentar. Estávamos acostumados a nos preocupar em defender a democracia na América Latina, no leste europeu, mas temos que defender a democracia em casa, com certeza. Muito obrigado, professor Levitsky. Obrigado em nome da Academia Brasileira
de Direito Constitucional, pela participação em nosso evento. Espero vê-lo em breve e discutir um pouco mais sobre a democracia e Constituição. Muito obrigado. Obrigado, foi um grande prazer. Obrigado, até logo. Mais uma vez, nosso muito obrigada ao professor Levitsky, professor, ele é o autor do livro Como as Democracias Morrem, best-seller, super relevante para contribuir para esse painel. Ainda mais com uma fala dessa, né, destacando os perigos da polarização e também da importância de ampliar um debate mais plural e realmente ampliar esses debates como um todo. E a gente vai dar continuidade daqui a pouquinho com o painel Democracia como Valor em Si. Vocês já viram aí, desde cedo a gente tem feito esse evento, Um Dia pela Democracia, com grandes nomes, economistas, juristas, professores, todas essas figuras públicas aí que têm contribuído para a discussão da democracia. A gente começou com a nossa conferência magna, né, que contou com nomes como a ministra Carmen Lúcia, que trouxe para a gente a importância de destacar vozes invisíveis, pessoas que são invisíveis, mulheres, idosos, negros, para ampliar o debate democrático. A gente também teve o professor Pondé falando, dando todo um histórico da democracia, para que a gente possa entender, estudando o passado, como a gente está hoje, como pretende, em que futuro que a gente quer traçar. A gente também teve o ministro Alexandre falando dos perigos, né, já que o tema era democracia em redes, da gente falar desses perigos que a gente tem hoje em dia para a manutenção da democracia. Bem, a gente vai continuar agora com o nosso painel Democracia como Valor em Si, com o professor Lênio Streck. Ele é jurista, professor de Direito da Unicinos, criador da crítica hermenêutica do direito, é autor de diversos livros, dentre eles Jurisdição Constitucional, Decisão Jurídica e Verdade e Consenso. A gente vai agora com o professor Lênio. Bom dia a todo mundo, né? Porque é uma transmissão para o mundo todo. E cumprimentando a ABDConst, organizadora desse evento, a ABDConst sempre na vanguarda, né? E esse ano, no meio da pandemia, é muito importante que a gente marque posição diante de tudo que está acontecendo. O congresso presencial não pôde acontecer, e a diretoria da ABDConst, então, resolve fazer este Um Dia pela Democracia com tanta gente interessante. Flávio Pansieri, Luiz Henrique, toda a diretoria da ABDConst, os meus cumprimentos, né? Eu que sempre estou presente nos eventos e de lá sou professor. Esse tema é de suma importância porque ele é condição de possibilidade, né? A gente estuda, nós trabalhamos, vivemos porque queremos viver em democracia. Ninguém de nós quer ser tutelado, ninguém de nós quer não ter o direito de falar as coisas, de ter liberdade de escrever, liberdade de falar. E também, nesse sentido, entra o papel do direito para dizer quais são os limites que as pessoas têm dentro da democracia, porque a democracia implica necessariamente regulação. A discussão é saber os limites da própria regulação. Eu quero falar sobre a democracia a partir da linguagem, né? Porque o John Austin, linguista, diz que como fazer coisas com palavras. Isso é muito, muito interessante, porque nós temos linguagem locucionária, ilocucionária e perlocucionária. A gente machuca com palavras. A gente faz coisas com palavras e a gente desfaz coisas com palavras. Por isso que a linguagem é condição de possibilidade. Desde a aurora da civilização, a discussão da linguagem, ela vem
num crescendo, né? Primeiro como um mero instrumento. Demoramos muito na história da humanidade para a linguagem não ser mais uma terceira coisa que se estabelece entre um sujeito e um objeto, enfim. Então, poderíamos dizer que até o final da metafísica clássica, né, nós tínhamos a linguagem como algo secundário. A verdade, a discussão da verdade estava na essência das coisas, né? E aí veio a modernidade, século XV, XVI, é muito difícil estabelecer, a modernidade, o sujeito que diz o mundo, o sujeito que se vislumbra com o mundo. Mas a linguagem ainda não é a condição de possibilidade. No final do século XIX, século XX, começa a partir de Kierkegaard, depois Wittgenstein, Heidegger, Hamann, Herder, Humboldt, tudo que são aquilo que são os Herder, Hamann e Humboldt são os precursores, né, que você pode chamar do giro linguístico, ali onde a linguagem é condição de possibilidade. Depois Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, principalmente em sua segunda fase, enfim, vem trazer a linguagem como intersubjetividade. Esse é o espaço do outro. Então, coincidentemente, mas não é coincidência, uma coincidência que não é coincidência, nós vemos que as democracias vão se consolidando na medida em que a realidade ela se nos dá, nos aparece a partir da relação sujeito-sujeito. Então, a linguagem como condição de possibilidade. A democracia, então, é o reconhecimento do outro. Os gregos começam com a questão da democracia, isso já deve ter sido dito, mas eu faço uma análise da democracia sob o prisma da linguagem, no reconhecimento do outro e do modo como essa questão se coloca no século XX e XXI, e, ao mesmo tempo, também o papel do direito, que é fundamental para a democracia. Como se filtra a política, por exemplo, ou a moral na democracia? Pelo direito. Os gregos nos deram bons sinais disso, né? Se nós lermos a trilogia Oresteia, a peça das Eumênidas, ali nós vemos que Orestes, embora tenha matado a mãe e o amante da mãe, que por sua vez tinha matado seu pai, a vingança era a regra, mas Orestes recebe um julgamento. A deusa Palas Atená dá um julgamento, e ali surge o indúbio pro societate, porque deu empate. Não sei se a gente aprendeu bem com tudo isso, né? Agora, mais do que isso, no julgamento de Orestes, né, na Oresteia, nas Eumênidas de Ésquilo, aí nós vemos que param-se as vinganças e começa, digamos assim, um processo, o império do direito. Isto é, aquilo que hoje ainda a gente, em plena democracia, nós achamos que a linguagem das ruas vale mais do que a Constituição. Os gregos já sabiam há muito que democracia se faz com direito, porque naquele momento Orestes, que mata a sua própria mãe, as Eríneas, as deusas da vingança e da fúria, que hoje se mudaram todos para a internet, por óbvio, né? Mas elas queriam o fígado. E como é que se conteve isso? Pelo direito. Esse papel de contenção do direito que é condição para discutirmos a democracia. É muito bonito isso, né? As peças são esteticamente belas. A conclamação de Palas Atená é uma coisa maravilhosa, assim, conclamando os jurados, enfim, porque foi um júri, né? O julgamento na mitologia. Veja, a mitologia nos ensinam coisas, e depois o Logos superou o mito. Engraçado que hoje, principalmente na área do direito, nós queremos explicar o Logos pelo mito.
O logos deveria explicar o mito, mas no direito a gente constrói mitos para tentar explicar o logos, que é uma coisa muito estranha. É o inverso daquilo que é na aurora da civilização para cá. Por exemplo, no direito nós criamos mito da verdade é real, para tentar explicar a prova. É um mito, mas é o logos que devia explicar o mito. Enfim, depois vem a modernidade, a interdição entre civilização e barbárie, a partir de Hobbes, né? Eu diria que ali é a segunda grande manifestação da autonomia do direito. E depois a Revolução Francesa, um novo sujeito da história, um novo sujeito revolucionário. E aí vem todo um legado da Revolução Francesa. Qual é o legado? Liberdade, igualdade, fraternidade. Se nós fizermos um olhar prospectivo sobre isso, veremos que ali está, digamos, a Revolução Francesa olhou para o futuro. Se nós olharmos a nossa Constituição hoje, nós veremos que a liberdade, igualdade e fraternidade está lá no artigo 3º, principalmente. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, enfim, e depois vem o artigo 5º sobre a questão da liberdade. Tudo isso está na nossa Constituição, isto é, nós temos a primeira fase, digamos. Então, a Revolução Francesa foi uma espécie de pitonisa da história. Porque, primeiro, você tem a questão da liberdade. Mas você não goza da liberdade se você não tem igualdade. Portanto, todo o século XIX busca fazer com que tenhamos, para usufruir a liberdade, nós temos que ter mais igualdade. Isso acabou gerando, digamos assim, um contraponto que, para a igualdade, os regimes socialistas, por exemplo, restringiram a liberdade. Então, aí temos o excesso de igualdade, tira a liberdade. Então, a segunda fase, digamos, precisava de uma terceira fase, que é a questão da fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade é exatamente essa busca do outro, do reconhecimento do outro. Então, o legado da Revolução Francesa está no constitucionalismo do segundo pós-guerra. Esse é o ponto. No segundo pós-guerra, as constituições vêm diferente porque o direito havia fracassado. Isso tem que ser dito, né? O direito havia fracassado e a democracia havia fracassado. 2 guerras mundiais, para que servia o direito? O mero instrumento. Então, o segundo pós-guerra vem com um direito de forma diferente, um direito com um grau forte de autonomia. Isso faz com que se possa dizer que Constituição é norma. Ora, Constituição sendo norma, é um dever ser, isso faz com que se começa a dar um alto grau de autonomia aos textos constitucionais e também um filtro que o direito vai fazer da própria política. Veja que as democracias, e o tema é democracia, veja que as democracias contemporâneas, elas não discutem as suas próprias condições, por exemplo, de quando há um descontentamento. Os países democráticos não querem trocar a Constituição, trocar o regime de governo, não pensam em dar um golpe. Ninguém quer. Em Portugal ninguém fala do salazarismo, na Espanha ninguém quer o Franco, mesmo que tenha problemas na constituição do governo com os regimes políticos, ninguém pensa em mudar a Constituição por isso, porque está consolidado. O direito ali, como um dever ser, consolida e filtra, né, as maiorias, filtram os juízos morais e filtram a própria economia, né, isso mais anos atrás, por exemplo, quando, principalmente na Alemanha, né, o Tribunal Constitucional era fortemente pervasivo, assim poderia se dizer. Então, o direito, a partir do segundo pós-guerra, ele é recebido até com ceticismo, de um lado, na medida em que, bom, o direito é política, não serviu para nada. Aí surge, assim, digamos, uma polarização. De um lado, o ceticismo, né, forte, e do outro lado, um formalismo. E essa questão foi se desenrolando, os países acabaram, cada um com suas
suas teses, teorias, modelos, etc. E o Brasil, por exemplo, acabou tardiamente fazendo grandes discussões, e ainda está tardio no Brasil, as discussões, por exemplo, das condições de possibilidade que se tem para a aplicação do direito, né? E as questões da democracia, por exemplo, por que o direito não tem que filtrar as maiorias? Qual é o valor da Constituição na nossa democracia? Vejam que o Brasil preocupou-se demais com um deslocamento, digamos, ativista em direção ao judiciário. Então, o protagonismo judicial, ele faz com que se tenha uma certa fragilização do cidadão e da democracia, na medida em que tudo acaba no judiciário e acaba se criando uma espécie de tutela, uma subcidadania, porque tudo acaba no judiciário e com isso nós acabamos não trabalhando o homem democrático, né? Aquele que está dentro da democracia. Nós acabamos criando uma jurisdicciocracia, uma juristocracia, e isso enfraquece a democracia, se me entende. Então, esse equilíbrio a ser buscado, né, no Brasil passa fortemente pela visão que a gente tem da própria Constituição. A começar, por exemplo, uma coisa muito simples que nós deveríamos saber, que é a Constituição, ela estabelece que são poderes da República, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Ela não diz o contrário. Nós precisamos, obviamente, eu sempre faço uma ode à jurisdição constitucional. Agora, a jurisdição constitucional, quando ela se transforma, quando ela assume posturas behavioristas, comportamentais e se substitui aos juízos políticos, nós acabamos tendo uma fragilização. E há momentos muito fortes de tensionamento sobre isso. Tivemos há pouco tempo, né, uma tentativa, né, disso, que é, por exemplo, o próprio judiciário reduzindo o teor do sentido da presunção da inocência, por exemplo, que demandou uma mobilização muito grande de juristas no Brasil para tentar trazer de volta uma dicção, né, do que seja a presunção da inocência. Então, seguidamente, quanto mais direitos o parlamento acaba aprovando, há sempre uma tentativa de buscar no judiciário a diminuição desses direitos, né? Quando, por exemplo, o parlamento diz que não pode mais haver prisão de ofício, o judiciário resiste, quando, na verdade, esse é o papel do parlamento. Eu quero dizer que isto, nessa questão simbólica, o excesso de judicialização acaba criando uma fragilização da democracia. Então, se nós não temos problema com relação à relação entre jurisdição constitucional, por exemplo, que é a regra da maioria, que é contra-majoritário ou anti-majoritário, e o legislativo, bom, a democracia ela tem o conteúdo da vontade geral, e aqui no judiciário não tem. Isso é compatível? Bom, alguns autores diriam que não, como o Waldron e outros. Eu sou mais otimista nesse sentido e acho que é possível. Mas para isso precisamos, obviamente, de critérios para evitar que a democracia se transforme numa judiciariocracia. Essa é a grande questão. Então, de volta sempre ao direito, né? A questão é saber como a gente protege a democracia. Quer dizer, no fundo, o direito volta. No segundo pós-guerra, com o constitucionalismo, que a gente chama de constitucionalismo contemporâneo, ele volta, né? Ele é trazido de volta porque ele havia fracassado, ele volta como Ulisses para Ítaca, né? Ele pede para os seus grumetes, né, para os seus marinheiros atarem
atarem ao mastro. Mas Ulisses sabe que não basta uma ordem desse tipo, porque ele mesmo, o dono do barco, pode, e capitão, ele pode desdizer o que havia dito uma vez ouvindo as sereias. Como ele sabe que não pode resistir ao canto das sereias, ele lhes dá uma segunda ordem. Sob hipótese alguma, obedeçam qualquer ordem que não seja a primeira de me amarrar ao mastro. Ulisses e suas correntes seguram a democracia, porque a voz das ruas e tudo isso que se fala, né, os velhos dualismos metodológicos, como se estivéssemos em face de uma discussão de Laban e outros lá no século XIX, entre a força normativa dos fatos e a força normativa do direito, que um autor como Hermann Heller já diria que, bom, entre a realidade social e a realidade jurídica, fiquemos com a realidade jurídica, porque a Constituição tem esse caráter de alteração da realidade. Por isso que o direito tem força normativa. Então, claro que as correntes de Ulisses, elas acabam com as cláusulas pétreas, por exemplo, que é o quarto pânico da democracia, proteger a democracia dela mesma, porque se a democracia não tem a interdição e não tem o direito, bastaria que se fizesse a regra da maioria. Bom, mas aí temos um problema. Você vai morar com 9 pessoas que não gostam de você no 10º andar de um prédio ou no 30º andar do prédio, você faz um regulamento dizendo que as decisões têm que ser tomadas democraticamente. Mas isso não basta, porque o próprio decorrer da sua estadia pode ser mudada por uma nova maioria, por a maioria, e que acaba, portanto, atirando você pela janela. O que se faz? As correntes de Ulisses, você coloca uma cláusula pétrea dizendo que tudo pode ser discutido dentro daquilo, mas existem alguns temas que não podem ser objeto de deliberação. Por exemplo, atirar você do 10º andar. A sua vida não está sob deliberação, nem a sua saúde, não podem bater em você, nada disso pode ser tirado por maioria, são as cláusulas pétreas que são a sua sobrevivência. Então você cria um quarto do pânico da democracia para sobreviver. Então a democracia sobrevive, e esse é o meu ponto, a partir do direito, né? O direito volta no segundo pós-guerra, uma repactuação, a partir das constituições, como Ulisses volta para Ítaca, né, e se protege contra as maiorias. Hoje, seguidamente, né, se tem, mas as maiorias não gostam dessa Constituição. Como a gente vai saber disso? E mesmo que as maiorias não gostem, a Constituição constitui. Então, isso é de fundamental importância. Então, democracia está ligada ao conceito de Estado democrático de direito, logo está ligada ao conceito de Estado constitucional. O Claude Lefort é um autor que eu estudei lá nos anos 80, né? E há bons textos da própria Olgária Matos sobre o Claude Lefort, né? A noção de democracia do Claude Lefort é um pouco que está no cerne desse debate de hoje que a ABD Const está trazendo, né? A noção da democracia, ele fala de uma democracia selvagem, né? Que ele evoca esse conceito ampliando a própria democracia, a experiência originária do governo, não do povo, mas da Assembleia do Povo, ou seja, todas as forças sociais em presença, enfatizando sempre o elemento de indeterminação do presente, que é o espaço de criação política e de liberdade. Democracia é uma invenção, segundo ele. É a invenção democrática, o principal livro dele, né? E nisso ele indica que a democracia o será por todo o tempo em que ela for uma forma de convivência social. E veja, resolução de conflitos em busca de sua própria definição. Esse é o ponto em que, nas entrelinhas, está o Estado democrático de direito, né? Além disso,
não existem soluções definitivas. E com isso também ele rejeita, né, como a democracia rejeita o pensamento totalitário, né? O pensamento totalitário é o que busca soluções definitivas no sentido de controlar a pluralidade que constitui o mundo social e a heterogeneidade das forças, interesses e paixões políticas. Democracia implica que você não pode dizer qualquer coisa. Eu não faço a minha perspectiva da democracia não permite que ela seja autodestrutiva, porque as regras dela são para a sua própria sobrevivência. Então, em nome da democracia, construir um discurso destrutivo, um discurso, uma contradição performática contraditória, fazendo um harakiri institucional, para mim, não tem espaço na democracia do século XXI, porque a sobrevivência da democracia implica que a respeitemos e não utilizemos ela mesma para a destruição dela mesma. Que sentido teria? Então, o Estado constitucional, o Estado democrático de direito, ele é aquilo que segura a democracia, inclusive contra nós mesmos. Entende? Quando nós empolgamos e pedimos o AI-5, por exemplo, ou queremos tirar pedra no Supremo porque queremos o AI-5, temos que ser contidos nesse sentido para dizer os limites que são impostos à própria democracia por ela mesma. Por ela mesma. Sempre tem a segunda ordem. Sob hipótese alguma, não obedeço uma outra ordem, porque por esta ordem nova, se me obedecerem, eu morro, né? Então, nesse sentido, o Brasil, né, ainda tem muito que aprender nisso, né? O outro dia aconteceu um episódio que eu marquei muito em várias palestras já, em que o sujeito, um advogado, veja, o Brasil tem dessas coisas, né? No Brasil, parcela da comunidade jurídica acha que a Constituição traz muitos direitos, que é democrático demais. Por isso que as pessoas gostam do AI-5, essas coisas todas. Mas aí tem um episódio que é muito interessante, que aconteceu, eu assisti e li, um sujeito que é advogado, sei lá, deve ter formado dessa Unizero, alguma coisa desse tipo. Ele foi e foi atirar pedra ou alguma coisa lá na frente do Supremo, laranjas, algo assim, soltar foguetes, algo desse tipo, e um guarda de lá não gostou muito e reagiu, e ele parece que levou uma pegada no rosto. E aí ele ficou irritadíssimo com aquilo. Ele foi logo, postou, né, nas redes sociais, né, que são as neocavernas, né, que isso é um problema, na rede social, e ele postou assim: não aguento mais a ditadura do judiciário, né? Eu acabei de ser agredido, essa ditadura não dá mais, eu quero logo o AI-5. Esse tipo de brasileiro, esse tipo de advogado, esse tipo de cidadão, ele não compreendeu o sentido da democracia, entende? Para ele, a democracia é mais ou menos o que é o direito para alguém que é voluntarista, é só um instrumento. O direito é condição de possibilidade e não pode ser instrumentalizado. A Alemanha sabe bem disso. Veja que, eu não me canso de repetir, um autor como Bernd Ritters, né, um democrata que escrevendo sobre a democracia também, mostrando o passado, o papel do direito, porque eu não consigo desindexar, né, Estado constitucional, Estado democrático de direito, democracia, linguagem, o outro, né, o controle. Eu sou antidiscricionarista, por isso que eu sou contra o realismo jurídico, que é o direito é como os tribunais dizem que é, se é como os tribunais dizem que é, qual é o sentido da própria doutrina. Essa questão é muito importante, que se diga, né, que acerca das condições que se tem sobre a democracia. O Bernd Ritters diz:
Ele escreveu um livro chamado Die unbegrenzte Auslegung, que é uma interpretação não controlada, não limitada. E ele aponta dizendo que nos anos 30, enfim, o totalitarismo foi assumindo, foi crescendo o autoritarismo e faltou limitação, faltou direito, faltou a doutrina, faltou a democracia sendo exercida a partir do seu papel de controle da própria democracia, para evitar a sua autofagia, sem querer fazer uma rima nesse sentido. Então, e o Brasil é muito interessante nisso pelo seu passado também. Quer dizer, poucos anos de democracia, uma jovem democracia, e todo uma estrutura patrimonialista, que é sempre a questão no Brasil, sabe com quem você está falando, o problema da república, a res pública, que se transforma facilmente numa res privada, o desembargador que esculhamba com um guarda, caso de São Paulo, ou da moça no Rio de Janeiro que diz eu tenho curso superior, você não tem, ou do outro que diz que eu ganho numa hora o que você ganha num ano. Essas humilhações que são frutos de uma sociedade que nunca se olhou para dentro dela mesmo e nesse momento acha ruim, por exemplo, que a Constituição tenha no seu cerne o cerne da democracia, o que de volta àquela questão, não adianta eu ter liberdade se eu não tenho igualdade, mas se eu não tenho fraternidade. Então, a Constituição, no artigo 3º, diz, não literalmente, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Não é bonito isso? Desigualar a desigualação. E ela traz dentro dela todas as condições para isso. E todo o tempo. O Brasil, reunido, constrói um Estado democrático de direito. A democracia, para ser exercida, tem 3 poderes. Eles são assim, assim, assim. Tem limitações. E, para isso, tem uma muralha, que é o artigo 5º. Não é por nada que o artigo 5º está ali, no início da Constituição, como que no início de toda a jornada uma muralha enorme que nos protege contra a barbárie do Estado e dos particulares. Então, aí vem as instituições que têm que proteger o muro. Nós sabemos nos proteger desde que o muro não seja quebrado pelas próprias instituições, ou seja, o judiciário tem que proteger a muralha, que são os direitos, para que possamos exercê-los e nos defender. O que o judiciário e o Ministério Público não pode fazer é ajudar alguém para subir na murada para vir destruir nossas garantias. E nesse sentido, né, é muito bonito pensar numa certa geografia da Constituição num país que tem esse problema parece que é íncito, as pessoas adoram e não se dão conta, né, no próprio judiciário, as pessoas não se dão conta de que alguém que acha que decide conforme a consciência, as pessoas não fazem a ligação disso com a democracia. Não é democrático decidir conforme a consciência ou por livre convencimento. Isso tem que ser dito. Não é democrático, porque eu tenho que depender da democracia. E vem o último conceito, esfera pública, intersubjetividade. Por isso que eu comecei com os gregos. Por isso que eu comecei pelo papel da linguagem, metafísica clássica, metafísica moderna, ou seja, coisas, mente, linguagem e mente, consciência e linguagem, intersubjetividade. Aqui é a esfera pública, os conceitos do nosso cotidiano e a lei e a Constituição são frutos da esfera pública. É a partir disso que eu tenho que decidir as coisas na democracia. A democracia depende da esfera pública, e a esfera pública depende do próprio direito. Então, a moral não pode substituir o direito. Porque senão eu enfraqueço a própria democracia. E a própria política tem que ser controlada pelo direito, porque a democracia ela está assentada garantisticamente em cima do direito que filtra todos os predadores e impede que eles conspurquem a democracia. É assim que as coisas funcionam, né?
a burocracia, né, ela é importante da modernidade para cá, porque se coloca uma mesa, né, para despersonalizar o poder. Mas o Brasil criou, e isso é um longo processo. A democracia brasileira está muito solipsista. Eu dependo sempre de alguém, em vez de depender de uma estrutura. Democracia é algo que eu dependa da esfera pública e nunca de um favor pessoal. Então, no Brasil, o solipsismo, solis ipsis, né, que é uma espécie assim de Selbstsüchtiger, né, que é o sujeito egoísta da modernidade, ainda está muito presente, né, por causa de todo o passado patrimonialista também, né, que, por exemplo, o Sérgio Buarque, né, estou usando aqui um liberal para discutir esses assuntos, e ele diz que a Antígona, a releitura que ele faz, Antígona é um pouco fofa, assim, porque quer resolver o problema dela, familiar, e o Creonte vai cuidar da esfera pública. É uma leitura interessante para sabermos um pouco de como a gente lida no cotidiano. O Brasil, então, é um país que aposta muito em despachantes. Despachante de trânsito, despachante de aviação, porque isso mostra a fragilidade da democracia, porque quanto mais eu preciso de alguém que resolva as coisas por mim para ensinar o caminho das pedras, é porque o caminho das pedras é a demonstração de que falta esfera pública. Liberdade na esfera pública é democracia. Democracia não é individuocracia, ela não é uma juristocracia, ou, enfim, essas outras cracias que andam. Então, por isso que os inimigos da democracia, né, em tempos atuais, além de todo esse problema, né, voz das ruas e tudo isso, são inimigos da democracia, não porque sendo inimigos da Constituição, são inimigos da democracia. E hoje o anti-intelectualismo é algo nefasto, né? E o negacionismo, né? Que eu chamo no direito de negacionismo epistêmico. Gente, anti-intelectualismo é algo absolutamente nefasto para a democracia, porque nega ela mesma. E o negacionismo nega a própria democracia. Uma das distopias que eu gosto muito, e tenho muitos textos sobre isso, de McIntyre, no After Virtue, que é o After Virtue, que é depois da virtude, em que ele mostra que o partido, não nossem, que o saber nenhum chega ao poder, as pessoas negam tudo, rasgam, perseguem, queimam bibliotecas e depois não se consegue mais fazer a reunião dos fragmentos que sobraram. A missão é muito difícil. O meu medo é que um dia, quando a gente queira reconstruir fragmentos, a gente não tenha mais de viritude ou opinionismo. E o McIntyre mostra que o emotivismo, o opinionismo é uma praga que se estabelece porque isto prejudica que a democracia se instaure, porque se o direito serve para resolver os nossos disagreements, os nossos desacordos, que são absolutamente, esse é o cerne da democracia, termos desacordos. Mas alguém tem que resolver esse desacordo para conseguirmos continuar na democracia. Esse desacordo é resolvido pelo direito. Qual é o busilis? Democracia fica segura quando, para dirimir os nossos desacordos, construímos um direito. Agora, para decidir esse direito, não podemos ter novos desacordos, senão nós destruiremos até a base. Isto é, se construímos o direito, uma Constituição, etc., para dirimir nossos desacordos, nossos disagreements, nós temos que ter critérios para decidir acerca dos disagreements. Sem critérios não teremos democracia. Por isso que a barbárie do sujeito da modernidade, essa barbárie interior, né, que é uma espécie assim, o Machado de Assis já denunciava isso no Contos de Ideias de Canário, né, que o canário dizia: o mundo é a minha gaiola e o resto tudo é mentira e ilusão. Claro, essa era a visão dele, esse é o próprio exemplo de solipsismo. Machado de Assis, nosso Flaubert, já sabia muito
muito antes de todos, né? Antes de Wittgenstein sobre linguagem, que maravilha esse Machado de Assis. Enfim, eu quero dizer que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social e configurar-se em um Estado democrático de direito. Viva a democracia! Parabéns a BD Const por esse dia da democracia. A democracia merece um dia, mas não só um. A democracia é um constante fazer, uma invenção, e ela então é 365 dias, são os dias da democracia. Hoje apenas estamos simbolizando, porque nós também fazemos aniversário todos os dias, mas temos um dia só, porque todas as pessoas fazem aniversário todos os dias, porque no dia de hoje eu faço tantos dias de vida e amanhã farei tantos dias, e há um dia que é o marco do nascimento. Hoje, a BD Const faz um dia pela democracia, em nome de todos os 365 dias. Um abraço a todos e muito sucesso para o resto do evento. Muito obrigada pelas colocações, tanto pela aula, pela parte teórica, mas também pelos casos e pelas histórias que você contou aí ao longo desses minutos aí para enriquecer ainda mais o nosso painel Democracia como um Valor em Si. Fechou com chave de ouro. E olha, alguns recadinhos antes da gente seguir para o nosso próximo painel, que é o seguinte: esse aqui, se você estiver acompanhando o nosso evento e postar uma foto do evento, marcando 10 amigos no seu feed do Instagram e também marcar o perfil do @BDConst, você vai estar concorrendo a uma bolsa de 30% em uma das nossas pós-graduações EAD, e o curso vai ser a sua escolha. Quanto mais publicações você fizer, maiores são as suas chances de ganhar esse prêmio incrível, né, gente? Uma oportunidade e tanto. Bem, e antes da gente seguir para o próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo para o almoço, e a gente vai retornar às 2h com grandes convidados, como o ministro Nelson Jobim, Luiz Roberto Barroso e Paulo Guedes. Você consegue conferir a programação completa no nosso site oficial, umdiapelademocracia.com. Fiquem conosco e voltamos em breve.